Você já conheceu uma mulher incrível e, mesmo fazendo tudo certo, parecia que algo simplesmente não encaixava? Talvez você tenha sido gentil, presente, interessado, educado, mas por algum motivo a conexão não aprofundou. Ela não demonstrou a mesma intensidade. A mensagem não retornou do mesmo jeito. A energia não fluiu. E no fundo, você ficou com aquela sensação de que poderia ter acontecido algo grande, mas escapou pelas mãos como areia fina. Existe um motivo claro para isso, e ele não tem nada a ver com sua aparência, seu status, seu dinheiro ou sua conversa. Tem a ver com a energia que você transmite. A atração profunda não nasce do esforço exagerado. Ela nasce da sua presença. E presença não é falar mais, não é agir rápido, não é tentar impressionar. Presença é criar um campo emocional ao redor de você que faz ela sentir segurança, calma, curiosidade e magnetismo ao mesmo tempo. É quando ela olha para você e pensa, existe algo diferente nele. E é justamente isso que a maioria dos homens destrói sem perceber. O erro mais comum é tentar acelerar a conexão, como se fosse preciso marcar território antes que ela perca o interesse. Essa urgência masculina cria pressão emocional, e pressão é o oposto de profundidade. Quando você tenta ser perfeito, disponível demais ou previsível demais, você tira dela a chance de sentir o sabor do mistério, da calma, da força silenciosa. Ao invés de construir algo real, você acaba transmitindo carência, e a carência não inspira sentimento algum. Mas quando você desacelera, quando mostra que está confortável na sua própria pele, quando deixa claro, sem palavras, que você tem uma vida estruturada, um propósito e um eixo emocional firme, algo muda, a energia muda. Ela começa a te observar de um jeito diferente. Começa a prestar atenção na forma como você fala, como você se move, como você olha. Ela percebe que você não está correndo atrás, e sim caminhando ao próprio ritmo. E isso é imensamente atraente. Um exemplo real. Pense em um homem que acabou de conhecer uma mulher que realmente o impactou. A maioria ficaria agitada, falaria rápido, tentaria impressionar. Já um homem centrado faz o oposto. Respira fundo, escuta mais do que fala, observa com calma, responde com autenticidade, mantém sua postura. Ele não tenta ser algo especial. Ele é especial porque não tenta. E essa diferença muda tudo. Mulheres percebem energia antes de perceber palavras. Se sua energia diz, eu preciso que você goste de mim, você perde pontos. Mas se sua energia diz, eu estou bem comigo, e você é um bônus, não uma muleta, ela sente isso, e sente profundamente. A pergunta que você precisa se fazer é simples. Que tipo de energia você transmite quando está diante de uma mulher que realmente deseja? Você acelera? Congela? Tenta provar seu valor? Ou consegue permanecer inteiro, calmo, presente? Consegue deixar ela sentir você sem tentar controlar o resultado? O início da conexão profunda começa aí, na sua capacidade de se manter firme por dentro. Isso vai nos guiar para o primeiro princípio essencial para criar uma conexão que realmente transforma a forma como ela te vê. Mas antes de seguirmos, comente aqui abaixo a palavra-chave para ancorar essa nova postura na sua mente: presença. Assim, eu sei que você está comprometido em evoluir e dominar essa energia masculina que realmente muda tudo. Na próxima parte, vamos entrar no primeiro ponto essencial para aprofundar qualquer conexão: o poder do silêncio confiante, algo que poucos homens entendem e quase nenhum sabe usar a seu favor. Existe uma força silenciosa que separa homens comuns de homens inesquecíveis. E é curioso como tão poucos percebem isso. Quando uma mulher está diante de um homem que domina o próprio silêncio, ela sente algo que palavras não conseguem explicar. É uma mistura de calma, presença e magnetismo.
E, paradoxalmente, é exatamente o contrário do que a maioria dos homens faz. Porque a maioria acredita que precisa preencher cada segundo com conversa, opinião, elogio, justificativa ou tentativa de impressionar. Eles falam demais para esconder o desconforto interno. Já o homem que domina o silêncio confiante não tem nada a esconder, e é isso que o torna tão atraente. O erro mais comum é usar o silêncio como fuga, não como presença. Você já deve ter visto alguém ficar calado porque está nervoso, travado, inseguro. Esse silêncio não atrai, apenas cria distância. O silêncio confiante é diferente. Ele tem peso, ele tem intenção. Ele transmite algo como: eu estou aqui, eu estou inteiro, eu não tenho pressa. E quando uma mulher sente isso, ela naturalmente se aproxima, porque a energia masculina madura gera curiosidade. Ela quer entender por que você não está tentando se provar, por que não está desesperado pela aprovação dela, por que consegue sustentar um momento sem precisar preencher tudo com palavras. A ausência de desespero cria presença, e presença cria conexão. Imagine uma situação real. Vocês estão em um café. A conversa flui, mas existem momentos de pausa. A maioria dos homens entraria em pânico e tentaria falar qualquer coisa para não deixar o clima morrer. Só que essa tentativa frenética mata a naturalidade. Já o homem centrado dá um gole no café, observa o ambiente, sorri de leve, volta o olhar para ela com tranquilidade e apenas respira. O silêncio não cria pressão porque ele está em paz consigo mesmo. E é justamente essa paz que ela sente. Ela relaxa, ela baixa a guarda, ela entra no ritmo dele. E é nesse momento que a conexão começa a aprofundar, porque ela percebe que está diante de alguém emocionalmente estruturado, alguém raro. A solução prática para dominar esse tipo de silêncio é treinar presença no dia a dia. Isso significa desacelerar pensamentos, falar apenas quando realmente tem algo a dizer e permitir que o ambiente respire. Quando você mantém contato visual firme, postura alinhada, corpo relaxado e respiração controlada, o silêncio deixa de ser desconfortável e vira parte da sua comunicação. E quando você começa a falar a partir dessa energia, suas palavras ganham peso, sua voz ganha densidade. Ela sente que você não fala para impressionar, mas porque faz sentido. É a diferença entre o barulho e a substância. Pergunte-se agora: você domina seu silêncio ou se esconde atrás dele? Você usa palavras para se conectar ou para se proteger? Você sente necessidade de provar algo quando está diante de alguém que deseja ou consegue apenas existir naquele momento, sabendo que isso já basta? Essas perguntas são essenciais, porque elas revelam se sua energia é madura ou ansiosa, e mulheres sentem isso mesmo que não digam. O silêncio confiante não é sobre falar menos, e sim sobre transmitir mais. É sobre presença, intenção e profundidade. E quando usado corretamente, abre um espaço emocional para que ela também se expresse de forma mais verdadeira. E é aí que a conexão começa a se tornar algo maior, algo que não pode ser forçado. Agora que você entende o poder desse silêncio, vamos avançar para o próximo elemento essencial da conexão profunda, a autenticidade que poucas mulheres encontram. O tipo de verdade interna que transforma qualquer interação em algo memorável. Existe algo que atrai uma mulher de forma quase instantânea e não tem nada a ver com palavras bonitas, técnicas de comunicação ou estratégias de sedução. É a autenticidade, mas não qualquer autenticidade, e sim aquela que surge de um homem que vive de acordo com seus próprios princípios, não com o desejo de agradar. A maioria dos homens, ainda que não perceba, coloca uma máscara quando está diante de uma mulher que deseja. Eles mudam o tom de voz, exageram nas histórias, adaptam opiniões, escondem defeitos, tentam se tornar a versão idealizada de si mesmos. Só que essa versão idealizada é frágil.
Ela não sustenta conexão. Ela não inspira confiança. Ela não gera profundidade. Já a autenticidade verdadeira cria algo raro. Ela abre espaço para que ela também seja verdadeira. E quando isso acontece, a conexão cresce com naturalidade. O erro mais comum aqui é simples: tentar ser perfeito. Muitos homens acreditam que precisam mostrar apenas o lado forte, inteligente, interessante ou seguro. Eles acham que se revelarem falhas, limites ou vulnerabilidades vão parecer menos atraentes. Mas é justamente o contrário. A perfeição afasta, a verdade aproxima. Ninguém se conecta com um personagem, ninguém se apaixona por uma máscara. Quando você tenta atuar, ela sente. Ela talvez não saiba explicar, mas algo parece fora do lugar. Sua energia e suas palavras não combinam. O olhar não acompanha a história. A postura não acompanha o discurso. E isso cria uma distância silenciosa que, com o tempo, quebra qualquer possibilidade de profundidade. A solução prática é viver uma vida alinhada com seus valores e deixar que isso transpareça naturalmente. Autenticidade não é falar tudo, não é despejar emoções, não é exagerar na honestidade. Autenticidade é coerência, é dizer não quando precisa, é admitir quando não sabe algo, é não fingir interesse onde não existe. É não concordar apenas para evitar conflito. É não prometer o que não pode cumprir. Quando você vive de forma genuína, cada gesto comunica força. Por exemplo, muitos homens, ao conhecer uma mulher muito bonita, tentam compensar, falam demais, se mostram demais, tentam convencer. Já o homem autêntico apenas existe. Ele ouve, ele observa. Ele fala o que pensa sem agressividade e sem medo. Ele não tenta impressionar porque a própria coerência o torna impressionante. Um exemplo real. Imagine dois homens em um encontro. O primeiro adapta tudo. Se ela diz que gosta de viajar, ele diz que ama viajar, mesmo que não seja verdade. Se ela diz que gosta de determinado estilo musical, ele diz que também gosta, mesmo que não escute. Ele tenta ser compatível. O segundo homem age diferente. Quando ela diz que gosta de viajar, ele responde: legal, eu não viajo muito, mas admiro quem leva isso como estilo de vida. Quando ela fala de música, ele fala a verdade. Eu tenho outro estilo, mas gosto de conhecer coisas novas. Me mostra depois. Ele não tenta encaixar, ele se coloca. E é justamente essa postura que gera interesse, porque mostra força interna, autenticidade e confiança. A pergunta que você precisa se fazer é direta. Você se mostra como é ou tenta ser o que acha que ela quer? Suas palavras refletem seus valores ou refletem seu medo de perder alguém que nem é sua? Você está disposto a ser verdadeiro, mesmo que isso não agrade todo mundo? Porque é exatamente essa disposição que torna você emocionalmente atraente. A autenticidade funciona como um filtro natural. Ela afasta quem não combina com você e aproxima quem realmente se alinha ao que você é. E isso é libertador. Quando você abraça sua verdade, você passa a atrair mulheres que se encantam pela sua essência, não pela performance. E essa é a única base real para uma conexão profunda. Agora que você entendeu o poder da autenticidade masculina, vamos para o próximo pilar fundamental, o domínio emocional que acalma e atrai. A habilidade de controlar sua energia ao ponto de se tornar um porto seguro ao invés de um vulcão prestes a explodir. Existe uma presença masculina que transforma completamente a forma como uma mulher percebe um homem. O domínio emocional. Não estamos falando de frieza, ausência de sentimentos ou de se tornar um robô. Estamos falando da capacidade de sentir tudo, mas ser guiado por escolhas, não por impulsos. O homem que domina suas emoções não reage de forma explosiva, não entra em desespero, não perde a linha por causa de uma mensagem que demorou, de um olhar diferente ou de uma situação fora do controle.
Ele permanece firme, mesmo quando a situação ao redor é caótica. E essa firmeza é tão rara que quando uma mulher a encontra, sente algo imediato: segurança. Não segurança física, mas segurança emocional, que é a base de qualquer conexão profunda. O erro mais comum é confundir intensidade emocional com conexão. Muitos homens acreditam que expressar tudo, sentir tudo e responder rapidamente a tudo faz deles mais sinceros ou apaixonados. Só que isso gera o efeito oposto. A intensidade descontrolada não aproxima, sufoca. A reatividade constante cria instabilidade. E instabilidade emocional é percebida como falta de maturidade. Por exemplo, o homem que se irrita facilmente quando não recebe atenção, que responde de forma exagerada a uma frase neutra, que cria histórias na própria cabeça e pressiona a mulher com perguntas, expectativas e cobranças. Esse tipo de comportamento não demonstra amor, demonstra falta de eixo. A solução prática é desenvolver a habilidade de observar antes de agir. Quando algo te incomodar, antes de responder, respire. Observe. Pergunte-se: isso é sobre ela ou sobre meus medos? Muitas vezes, o que parece rejeição é apenas um reflexo da ansiedade interna. Muitas vezes, o que parece provocação é apenas interpretação equivocada. O homem com domínio emocional não é frio, ele é claro. Ele se comunica de forma direta, sem ataques, sem ironia, sem drama. Ele diz: eu me sinto assim, isso não funciona para mim, eu prefiro algo desse jeito. Ele não grita, não força, não exige, ele se posiciona, e esse posicionamento transmite força real. Imagine uma situação real. Vocês marcaram algo e ela precisou remarcar em cima da hora. O homem reativo pensa imediatamente que ela está desinteressada, que está jogando, que está testando. Ele fica frio, distante ou tenta fazer ciúmes. O homem emocionalmente maduro faz o oposto. Ele responde com calma: tudo bem, me avisa quando puder. E segue a vida. E por que isso é tão poderoso? Porque mostra que você não depende daquela situação para manter sua paz interna. A maturidade comunica que sua vida continua, que você não é puxado como uma marionete pelas circunstâncias. Ela sente essa firmeza e essa sensação cria conexão. Outro exemplo, durante uma conversa, ela fala algo que te ativa emocionalmente. O homem imaturo rebate na hora, tentando ganhar a discussão. O homem maduro escuta até o fim, pensa, fala apenas o necessário. Ele não reage, ele responde. E essa diferença entre reagir e responder é o que cria profundidade. Porque quando um homem sabe controlar a própria energia, ele automaticamente acalma a energia ao redor. Ela se sente mais confortável, mais aberta, mais verdadeira. Ela percebe que não precisa medir cada palavra com medo de uma explosão emocional. E isso cria espaço para vulnerabilidade de ambos os lados. Agora, pergunte a si mesmo: como você reage quando algo te incomoda? Você se torna ansioso, impulsivo, agressivo, carente? Ou consegue respirar, refletir e agir com clareza? Você se deixa levar pelo medo de perder ou confia na sua capacidade de se manter firme? A resposta para essas perguntas determina o tipo de conexão que você cria. Porque a verdade é simples. Ninguém se conecta profundamente com alguém que explode por qualquer coisa. Mas todo mundo se aproxima da pessoa que transmite paz, clareza e força interna. O domínio emocional é o fundamento silencioso da atração profunda. Ele mostra que você é capaz de lidar com a vida, com as dificuldades, com as diferenças e consigo mesmo. E é isso que transforma você em porto seguro. Não pela ausência de emoção, mas pela presença de autocontrole.
Agora que você entendeu esse pilar, avançaremos para mais um ponto essencial da conexão profunda, a comunicação direta e madura, a habilidade de dizer o que precisa ser dito sem medo, sem jogos e sem rodeios. Existe uma coisa que destrói mais conexões do que a falta de interesse, a falta de clareza. Quando um homem não sabe se comunicar de forma direta e madura, cada interação vira um campo de interpretações, expectativas e inseguranças. A comunicação masculina, que cria conexão profunda, não é agressiva, não é fria, não é passiva. Ela é simples, objetiva, honesta e segura. E isso é muito diferente do que a maioria dos homens faz. Muitos, com medo de parecer intensos demais, escondem o que sentem. Outros, com medo de rejeição, evitam conversas importantes. E ainda existem aqueles que recorrem a indiretas, ironias e jogos emocionais que só criam confusão. Nada disso constrói profundidade. O que constrói é maturidade. O erro mais comum é tentar adivinhar o que ela quer ouvir. Homens analisam cada gesto, cada frase, cada emoji e moldam suas respostas para não estragar o clima. Mas esse cuidado excessivo se transforma em falta de autenticidade. Ela sente que você está escondendo algo, sente que você não fala tudo, sente que existe uma névoa entre o que você pensa e o que você diz. E isso impede que ela relaxe, porque mulheres se conectam quando sentem clareza emocional. Elas precisam perceber que você é capaz de falar a verdade, mesmo quando é desconfortável. Isso transmite maturidade, isso transmite força, isso transmite confiança, e confiança gera atração. A solução prática é simples de entender, mas exige coragem para aplicar. Fale o que é verdadeiro, de forma calma, objetiva e responsável. Isso significa dizer: eu gostei de você. Eu prefiro algo mais devagar. Eu não me sinto confortável com isso. Isso não combina comigo. Isso funciona para mim. Não é sobre impor, exigir, cobrar ou pressionar. É sobre se posicionar. Homens que se comunicam assim transmitem uma energia extremamente rara. A energia de quem sabe o que quer, sabe o que sente e sabe se expressar. Um exemplo real. Você está conversando com uma mulher que está sendo inconsistente. Alguns dias fala muito, outros parece distante. O homem inseguro envia indiretas, tenta chamar atenção, reclama ou cria jogos. O homem maduro diz calmamente: gosto de conversar com você, mas sinto que o ritmo está oscilando bastante. Se algo mudou, me avisa. Simples, claro, sem drama, sem desespero. E o mais curioso é que esse tipo de comunicação não afasta, aproxima. Porque ela percebe que está diante de alguém emocionalmente disponível, mas não emocionalmente dependente. Outro exemplo: vocês estão iniciando algo e ela pergunta o que você está buscando. O homem que tem medo de perder responde algo genérico como: vamos ver no que dá, mesmo sabendo que quer algo real. Já o homem centrado fala: eu não gosto de rótulos apressados, mas busco algo com profundidade. Prefiro viver com calma, mas com intenção. Isso não assusta, isso atrai, porque clareza é uma forma de liderança emocional. E liderança emocional cria segurança emocional. Agora reflita: como você se comunica? Você fala com precisão ou com insegurança? Você expressa o que sente ou esconde para parecer difícil? Você evita conversas importantes com medo da reação dela? Ou assume responsabilidade pelas próprias emoções e fala com coragem? Essas respostas definem sua capacidade de criar uma conexão que realmente atravessa a superfície. Comunicação direta é uma espécie de farol. Ela ilumina tudo ao redor e mostra onde cada pessoa está. E quando você fala com clareza, ela automaticamente responde com mais verdade. Você cria um ambiente onde não é necessário adivinhar nada, onde não existem jogos, onde ambos podem finalmente relaxar. E quando um homem faz uma mulher relaxar emocionalmente, a profundidade acontece.
Agora que você domina o poder da comunicação madura, podemos avançar para um dos elementos mais fascinantes da conexão profunda: o mistério saudável do homem focado. A energia magnética que surge quando você vive seu propósito e não gira sua vida ao redor de ninguém. Existe um tipo de magnetismo masculino que não pode ser fingido, copiado ou reproduzido artificialmente. O mistério saudável do homem focado. Não é o mistério de quem some, faz jogos ou tenta manipular. É o mistério natural de alguém cuja vida é maior do que qualquer relação. Um homem que tem objetivos, rotina, propósito e direcionamento transmite uma energia que captura a atenção de uma mulher de forma imediata. Não porque ele tenta ser interessante, mas porque ele é interessante pelo simples fato de estar construindo algo. E o mais curioso é que, quanto mais focado ele é, mais ela deseja fazer parte desse mundo. O mistério não está na distância. O mistério está na profundidade da sua missão. O erro mais comum que os homens cometem é girar a vida ao redor de uma mulher assim que começam a se envolver. Eles deixam de treinar, deixam de trabalhar com a mesma força, se desconectam da própria rotina, priorizam cada mensagem, cada encontro, cada detalhe. No início, isso pode parecer romântico, mas rapidamente se transforma em previsibilidade. E previsibilidade mata o mistério. Quando você abre mão do próprio eixo para mostrar interesse, a energia muda. Ela sente que você saiu do próprio centro. Sente que você está disponível demais, acessível demais, fácil de decifrar demais. E tudo que é fácil demais perde valor emocional. O homem focado, por outro lado, transmite uma sensação diferente. Ele está presente, mas não disponível a qualquer custo. Ele gosta, mas não depende. Ele se envolve, mas não se perde. A solução prática começa com algo simples, mas poderoso: manter sua rotina independente da fase em que a relação está. Treine, trabalhe, estude, evolua. Mantenha seus projetos, seus objetivos e seus compromissos. Mostre interesse, claro, mas não abandone a si mesmo para agradar. Isso cria uma dinâmica emocional extremamente atraente, porque você mostra que sua vida tem estrutura. E estrutura cria respeito. Uma mulher se sente inundada por curiosidade quando percebe que um homem tem um mundo próprio. Ela quer entender qual é o ritmo dele, o que ele está construindo. Quais são seus sonhos? Como funciona sua mente? Ela se sente intrigada, no bom sentido. Um exemplo real: imagine dois homens saindo com a mesma mulher. O primeiro sempre responde imediatamente, aceita qualquer horário, muda compromissos, cancela academia, abandona projetos para encontrá-la. O segundo responde com presença, mas mantém seu ritmo. Se ela chama em cima da hora, ele diz: queria muito, mas agora já estou em outra programação. Vamos combinar amanhã. Ele não diz isso para parecer ocupado. Ele é ocupado. Ele está vivendo. E essa diferença é gigantesca. Ela percebe que ele tem prioridades, foco e disciplina. E disciplina é extremamente atraente porque comunica liderança interna. Outro exemplo: durante uma conversa, ela pergunta o que você fez no dia. O homem sem foco responde com algo disperso, sem direção, cheio de tempo livre. Já o homem centrado fala sobre seus projetos, seu treino, seu estudo, suas metas. Ela sente que está diante de alguém em movimento. E movimento intrigante desperta atração. A mente feminina se conecta ao que cresce, ao que evolui, ao que expande. E esse tipo de energia só existe em homens que não abrem mão do próprio propósito. Agora, reflita. Você vive uma vida que convida alguém a querer participar? Ou vive esperando que alguém dê significado ao seu tempo? Você se mantém alinhado aos seus objetivos quando começa a se envolver com alguém? Ou deixa sua rotina desmoronar para não perder oportunidades?
O mistério saudável nasce quando você se torna um homem cujo mundo interno é tão rico que ela quer explorar. Não se trata de esconder, se trata de construir. Não se trata de parecer ocupado, se trata de ser disciplinado. E esse tipo de disciplina é irresistível. À medida que você avança nesse caminho, começa a perceber que tudo se transforma. A forma como ela te olha, a forma como ela te escuta, a forma como ela sente sua presença. E é exatamente nesse ponto que chegamos ao próximo pilar da conexão profunda. O valor do autorrespeito, o fundamento silencioso que define como ela irá te tratar, te ver e te desejar daqui para frente. Existe uma força silenciosa que determina como qualquer mulher irá te tratar, te enxergar e se conectar com você. O autorrespeito. Um homem pode ser interessante, inteligente, carismático, divertido, mas se não tiver autorrespeito, tudo desmorona. Porque uma mulher sente imediatamente quando um homem não se valoriza. Ela percebe quando ele aceita pouco, quando tolera demais, quando ignora limites, quando deixa claro, sem querer, que está disposto a perder a si mesmo para não perder ela. E nada destrói mais a atração do que isso. O autorrespeito é o sinal mais puro de maturidade emocional. Ele diz, eu me escolho. E toda mulher se sente atraída por um homem que se escolhe. O erro mais comum é confundir bondade com submissão. Muitos homens acreditam que ser compreensivo, flexível e paciente significa aceitar tudo. Eles toleram comportamentos que não combinam com seus valores, permitem faltas de respeito, aceitam incoerências, justificam atitudes que os machucam, diminuem a própria voz para não parecer chato. Só que isso não é bondade, é medo. Medo de perder, medo de ser rejeitado, medo de ficar sozinho. E quando um homem age a partir do medo, ele automaticamente perde poder interno. Uma mulher percebe isso mesmo que não diga. Percebe quando você não se posiciona. Percebe quando você não coloca limites. Percebe quando você está tão encantado que esquece de se proteger. E quando ela percebe isso, algo dentro dela se desconecta. A solução prática é simples de entender e difícil de aplicar. Definir limites claros e cumpri-los. Isso significa saber o que você tolera e o que você não tolera. Saber o que é aceitável para você e o que não é. Não importa o quão bonita ela seja, o quão interessante ela pareça, o quão raro você a considere. Quando um comportamento cruza seus valores, você precisa se posicionar. Não com raiva, não com drama, não com agressividade, mas com firmeza tranquila. Por exemplo, se ela marca e desmarca repetidamente, o homem sem autorrespeito aceita com um sorriso. O homem com autorrespeito diz, prefiro marcar quando você tiver certeza. Assim funciona melhor para mim. Sem acusação, sem tensão, apenas clareza. E essa clareza muda tudo. Outro exemplo. Ela fala com você de forma fria ou desrespeitosa em um momento de irritação. O homem inseguro engole isso para não perder a chance de agradar. O homem seguro diz calmamente, eu não converso nesse tom. Vamos falar quando estiver melhor. Isso não apenas protege sua energia, como também eleva o padrão da relação. Porque ao se respeitar, você ensina como ela deve se relacionar com você. E mulheres admiram homens que têm coragem de se posicionar com elegância. Agora, imagine uma situação real. Vocês estão conversando há semanas e, de repente, ela começa a agir de forma inconsistente. Aparece e some, conversa e desaparece, demonstra interesse e depois nada. O homem carente responde correndo, aceita tudo, tenta compensar. Já o homem com autorrespeito dá um passo atrás. Ele observa, ele não implora, ele não cria expectativas irreais, ele apenas segue a vida. E quando ela volta, ele responde com postura, não com desespero.
Essa diferença determina se você será visto como opção ou como prioridade. Agora se pergunte, você se trata como um homem de valor? Ou age como se qualquer migalha de atenção fosse suficiente? Você mantém seus padrões mesmo quando está encantado? Ou abre mão deles para não perder alguém que talvez nem combine com você? O autorrespeito não é sobre ser difícil, é sobre ser seletivo. Não é sobre afastar pessoas, é sobre atrair as certas. Quando você se valoriza, você cria um filtro natural que separa quem realmente merece estar ao seu lado. E quando um homem aprende a se respeitar profundamente, sua energia muda, seu olhar muda, sua postura muda, sua presença muda. E como consequência, a forma como uma mulher se conecta com você também muda. Esse é um dos pilares mais poderosos da conexão emocional verdadeira. E agora que você entende isso, chegamos a uma das habilidades mais sutis e, ao mesmo tempo, mais transformadoras. A vulnerabilidade forte, a arte de abrir o coração sem perder a postura. Existe uma diferença gigantesca entre vulnerabilidade e carência, mas muitos homens confundem as duas e acabam destruindo conexões que poderiam ter se tornado profundas. A vulnerabilidade forte é uma das qualidades mais raras que um homem pode ter, e ao contrário do que muitos acreditam, ela não diminui a sua masculinidade. Pelo contrário, ela intensifica. Porque vulnerabilidade não é se abrir de qualquer jeito, nem despejar emoções sem controle. Vulnerabilidade forte é a coragem de se mostrar verdadeiro sem perder o eixo. É revelar partes importantes de si, mas sem se desmanchar. É falar sobre sentimentos, mas sem perder a postura. Isso cria uma conexão emocional poderosa porque mostra que você é humano, consciente e, ao mesmo tempo, emocionalmente firme. O erro mais comum é abrir a alma cedo demais, rápido demais, sem estrutura. Muitos homens confundem intimidade com intensidade. Acham que se contarem tudo da vida logo no início, vão parecer profundos. Acham que, se mostrarem seus traumas, dores e fragilidades, ela vai se sentir especial. Mas o efeito é o contrário. Quando você despeja vulnerabilidade sem maturidade, isso soa como peso, soa como necessidade, soa como pedido de validação. Ela sente que você está buscando apoio emocional, não criando conexão emocional. E isso faz a energia cair. A vulnerabilidade forte não é sobre se expor, é sobre se expressar com equilíbrio. A solução prática é simples. Revele partes de você no ritmo certo, com estrutura e intenção. Quando você compartilha algo verdadeiro, mas mantém firmeza, você cria profundidade sem gerar desconforto. Por exemplo, ao invés de dizer, eu tenho medo de perder você, o que comunica insegurança, um homem maduro diz, às vezes me pego mais ansioso do que gostaria, mas estou trabalhando nisso. Isso mostra consciência, não dependência. Ao invés de despejar todo o seu passado, ele compartilha apenas o que faz sentido no momento. Ao invés de se abrir esperando uma reação específica, ele se abre por autenticidade. Vulnerabilidade forte é escolha, não descontrole. Imagine um cenário real. Vocês estão conversando sobre infância. O homem carente vê isso como oportunidade para falar tudo o que viveu, despejando dor e expectativa. Já o homem maduro escolhe uma história significativa e a compartilha com calma, com clareza, com reflexão. Ele não se coloca como vítima, ele se coloca como alguém que aprendeu algo. E essa postura transforma a forma como ela o enxerga. Porque mulheres não se conectam com sofrimento, elas se conectam com consciência, não com peso, mas com profundidade equilibrada. Outro exemplo, ela pergunta o que você busca em uma relação. O homem inseguro tem medo de parecer vulnerável e responde algo impessoal. O homem maduro responde com honestidade. Eu busco algo leve, verdadeiro e construído com calma. Não gosto de correr, mas gosto de profundidade.
Ele não está revelando fraqueza, está revelando intenção. Isso é vulnerabilidade forte, porque vulnerabilidade forte não é dizer seus medos, é dizer sua verdade. Agora reflita profundamente. Quando você se abre, é por coragem ou por necessidade? Você busca conexão ou busca validação? Suas palavras nascem do seu centro ou da sua ansiedade? A resposta para isso define o tipo de vulnerabilidade que você entrega e, portanto, o tipo de conexão que você constrói. Mulheres não querem um homem frio que nunca se abre, mas também não querem um homem frágil que se dissolve. Elas querem alguém que sente, mas que sabe segurar a própria estrutura. Quando você domina essa habilidade, algo mágico acontece. Ela começa a se abrir para você também. Porque vulnerabilidade forte inspira vulnerabilidade forte. Ela percebe que está diante de um homem raro, capaz de criar um espaço seguro, mas também profundamente humano. E é exatamente aí que a conexão começa a aprofundar de forma natural, sem esforço, sem drama, sem jogos. E agora que você entende como a vulnerabilidade madura cria profundidade, podemos avançar para um dos aspectos mais subestimados da conexão: o ritmo lento, a arte de não apressar nada, e justamente por isso deixar que tudo se torne muito mais intenso. Existe algo profundamente poderoso em um homem que não tem pressa. Em um mundo ansioso, acelerado, cheio de expectativas imediatas, o homem que segue em um ritmo próprio se torna quase hipnotizante. Porque ele não corre, ele não força, ele não tenta antecipar nada. Ele entende que conexão profunda não nasce da velocidade, mas da presença. E é justamente por isso que mulheres se sentem tão atraídas por esse tipo de energia. Ela é rara, é calma, é sólida, é estável. E estabilidade emocional é praticamente um luxo nos dias de hoje. O erro mais comum entre os homens acontece exatamente aqui: a pressa. A pressa para ter resposta, a pressa para definir rótulos, a pressa para encontrar segurança, a pressa para confirmar interesse. Essa urgência, mesmo quando silenciosa, é percebida por ela. A ansiedade aparece no tom da mensagem, no oi repetido, na necessidade de saber o que ela está sentindo, no impulso de controlar o ritmo da relação. O problema é que a pressa cria pressão, e pressão mata a profundidade. A conexão deixa de ser leve e passa a ser pesada. Ela sente que precisa corresponder rapidamente e isso faz a energia cair. O que poderia ser natural se transforma em cobrança invisível. A solução prática é aprender a deixar que o tempo trabalhe a seu favor. Quando você desacelera, você permite que a conexão respire. Permite que ela sinta saudade. Permite que ela tenha curiosidade. Permite que ela te observe. Permite que ela perceba seu valor sem que você precise apontar. O ritmo lento não é sobre ser distante ou difícil, é sobre ser presente sem ser urgente. É caminhar no seu próprio tempo, confiando que aquilo que é real não precisa ser forçado. Isso cria uma atmosfera emocional onde ela relaxa. E quando uma mulher relaxa, ela se conecta. Pense em um exemplo real. Vocês tiveram um encontro incrível. O homem apressado sai dali querendo marcar o próximo imediatamente. Envia várias mensagens. Demonstra ansiedade. Mostra que está com medo de perder a oportunidade. Já o homem centrado segue seu dia. Agradece pelo momento, fala algo leve, deixa claro que gostou e segue. Ele não desaparece, mas também não sufoca. Ele deixa espaço para o desejo crescer, e esse espaço é essencial. Porque o coração humano não floresce quando é pressionado. Ele floresce quando tem liberdade. Outro exemplo. Vocês estão se conhecendo e ela demora para responder. O homem inseguro entra em pânico, procura motivos, pensa demais. Envia outra mensagem. O homem maduro respira. Ele entende que cada pessoa vive em um ritmo diferente.
Ele não cria histórias na cabeça. Ele não reforça a ansiedade. Ele apenas continua vivendo com a mesma postura tranquila de sempre. Essa paz dela, perceber que você não é guiado por medo, cria um nível de atração que nenhum discurso é capaz de gerar. Agora pergunte a si mesmo, você consegue deixar as coisas fluírem? Consegue aceitar o ritmo dela sem tentar controlar? Consegue manter sua rotina, seu propósito e sua calma, mesmo quando o resultado não é imediato? Porque o ritmo lento exige confiança interna, exige maturidade, exige paciência emocional. E essa paciência é o que transforma uma conexão superficial em algo que realmente cresce. O ritmo lento cria profundidade porque dá espaço para que cada emoção amadureça. Permite que ela se sinta segura para avançar no próprio ritmo. Permite que vocês se conheçam de verdade, não apenas na superfície. Permite que vocês construam algo sólido. E quando você domina essa arte, você naturalmente se torna um homem com presença magnética. E agora que você entende o poder dessa lentidão intencional, estamos prontos para entrar em um dos elementos mais profundos da conexão emocional. A presença masculina, aquela que é sentida antes mesmo de ser percebida e que cria química sem que nenhuma palavra precise ser dita. Existe uma presença masculina que não precisa ser anunciada, explicada ou demonstrada. Ela simplesmente é sentida. Antes mesmo de você falar qualquer palavra, ela já percebe. Antes de você se aproximar, ela já capta. Antes de vocês trocarem qualquer intimidade, ela já sabe que existe algo diferente ali. A presença masculina é uma das formas mais profundas de conexão, porque não depende de discurso, nem de aparência, nem de esforço consciente. Ela nasce da forma como você ocupa o próprio corpo, do seu ritmo interno, da sua calma, da sua postura, do seu foco, da sua energia. Ela sente quando você está inteiro, ela sente quando você está desconectado. E é essa percepção silenciosa que define como a relação vai se desenvolver. O erro mais comum dos homens é acreditar que presença é sobre agir muito. Eles tentam chamar atenção, tentam demonstrar interesse o tempo todo, tentam mostrar que são bons o suficiente. Mas quanto mais tentam, menos presença têm. Porque presença não é sobre movimento, é sobre profundidade. A ausência de presença surge quando sua mente está acelerada, quando você está preocupado com o que ela pensa, com o que deveria fazer, com o que pode acontecer. Quando você está vivendo no futuro, você desaparece do agora. E quando você desaparece do agora, ela não sente você. Sente apenas sua ansiedade. A presença masculina verdadeira é o oposto. É estar onde você está, inteiro, firme, consciente. A solução prática começa com algo simples, mas que poucos dominam: atenção plena. Quando você está diante de uma mulher, escute de verdade. Observe o que ela diz, como ela diz, o que não diz. Preste atenção na respiração dela, no ritmo da conversa, no que faz sentido naquele momento. Deixe o telefone de lado. Deixe as preocupações para depois. Quando você está presente, ela sente que tem acesso à sua energia, não apenas ao seu corpo. E isso muda tudo. A presença masculina não é sobre ser intenso demais, mas sobre ser profundo no momento em que você escolhe estar. É olhar nos olhos com calma, é ouvir antes de falar, é responder com intenção, é não se distrair enquanto ela fala, é fazer o agora ter peso. Pense em um exemplo real. Vocês estão conversando em um restaurante. O homem desconectado mexe no celular, olha para os lados, pensa em 1000 coisas, responde automaticamente. A mulher sente que está conversando com metade de um homem, e metade não cria conexão. Já o homem presente olha nos olhos, sorri com calma, absorve o que ela diz e responde com profundidade. Mesmo em silêncio, ela sente a energia dele ali.
E é exatamente esse tipo de presença que cria química instantânea. Não porque ele tenta impressionar, mas porque ele está ali de verdade. Outro exemplo, durante um encontro, ela fala sobre algo pessoal. O homem ansioso tenta corrigir, dar soluções rápidas, mudar de assunto ou mostrar que tem uma história melhor. O homem presente apenas escuta. Ele deixa espaço. Ele recebe as emoções dela sem tentar controlá-las. Ele não precisa ser o mais interessante, ele precisa ser o mais consciente. E essa consciência é sentida na pele, é sentida no corpo, é sentida no olhar. Agora reflita com sinceridade. Quando você está com uma mulher, sua mente está onde seu corpo está? Ou você está preocupado com o que ela vai pensar, com o próximo passo, com o impacto das suas ações? Você escuta para entender ou escuta para responder? Você observa o momento ou vive preso em cenários imaginários? Porque a presença masculina é aquilo que faz ela relaxar, confiar, se abrir e sentir algo real. Sem presença, nada a aprofunda. Com presença, tudo aprofunda. E quanto mais presente você se torna, mais magnética sua energia fica. Porque presença é maturidade, é domínio emocional, é interesse sem ansiedade, é profundidade sem urgência, é conexão sem esforço. Quando você domina isso, sua simples entrada em um ambiente muda a dinâmica. Ela sente, e quando ela sente, a relação se transforma. Agora que você entende o poder dessa presença silenciosa, estamos prontos para um dos pilares mais importantes da atração profunda, a vida inspiradora, aquela que te transforma em um homem que ela não apenas admira, mas deseja fazer parte. Existe algo que nenhuma técnica de comunicação, nenhuma aparência física e nenhum gesto romântico consegue substituir: a força de uma vida inspiradora. Uma mulher pode admirar seu jeito, sua presença, sua postura, mas ela só se apaixona de verdade quando percebe que você está construindo algo maior do que a relação. Não maior no sentido de mais importante, mas no sentido de ser a base que sustenta tudo. Quando um homem vive com propósito, disciplina, visão e constância, ele se torna naturalmente magnético. Sua energia muda, sua postura muda, seu olhar muda. E ela sente isso antes mesmo de tentar explicar. Mulheres não se conectam apenas com homens, se conectam com o mundo que esse homem está construindo. O erro mais comum é esperar que uma relação traga sentido para a vida. Muitos homens só se organizam depois que encontram alguém. Só se disciplinam quando estão apaixonados. Só se comprometem consigo mesmos quando têm medo de perder. Só se tornam melhor versão porque querem impressionar. Mas isso cria um problema profundo. Você terceiriza sua evolução. Seu crescimento passa a depender de alguém que nem prometeu ficar. E uma mulher sente essa dependência. Não porque você diga, mas porque sua energia revela. Ela percebe quando você não tem direção. Percebe quando você vive sem missão. Percebe quando você usa a relação como combustível para não desmoronar. E isso não atrai. Isso pesa. A solução prática para se tornar um homem inspirador começa antes da relação, não durante. Tenha algo que você está construindo, uma rotina que você respeita, metas que você persegue, hábitos que transformam você. Não importa se é trabalho, estudo, treino, projeto pessoal, evolução interna. O importante é ter movimento, porque movimento gera energia. E energia gera atração. Quando você está avançando, o mundo ao redor sente. E mulheres especialmente sentem. Não porque você se exibe, mas porque sua postura expressa evolução. Você se torna mais interessante porque está crescendo. Mais profundo porque está aprendendo. Mais forte porque está disciplinado. Pense em um exemplo real. Imagine dois homens conhecendo a mesma mulher. O primeiro não tem rotina, não tem objetivos claros, vive reagindo à vida, esperando ver o que acontece. O segundo tem direção.
Ele treina, trabalha com intensidade, estuda, cuida de si, projeta o futuro. Quando ela conversa com os dois, ela percebe imediatamente a diferença. O primeiro vive na superfície, o segundo vive em expansão. E o coração feminino se conecta naturalmente a homens em expansão, porque eles carregam uma energia masculina que inspira, protege e lidera. Outro exemplo. Vocês começam a se envolver e ela observa seu dia a dia. O homem sem propósito passa horas sem fazer nada, reclama da vida, procrastina, vive no piloto automático. O homem disciplinado mantém seus rituais. Ele acorda cedo, se alimenta bem, treina, estuda, se organiza, pensa sobre o futuro. Ele não faz isso para impressionar. Ele faz isso porque é quem ele escolheu ser. Essa diferença é tudo. Porque uma mulher não quer apenas alguém para caminhar ao lado. Ela quer alguém para admirar. Quer alguém que desperte nela o melhor. Quer alguém cuja vida ela olha e pensa, eu quero fazer parte disso. Agora reflita profundamente. Sua vida é inspiradora ou apenas funcional? Você vive com intenção ou apenas reage ao que acontece? Você está construindo algo ou apenas esperando que alguém te dê direção? A resposta a essas perguntas define o tipo de atração que você cria, porque nenhuma conexão profunda floresce quando você vive sem raiz. Mas quando você vive com intenção, propósito e disciplina, você se torna um homem que naturalmente atrai profundidade, não por esforço, mas por energia. E com isso, chegamos ao último pilar da conexão profunda. A conclusão que costura tudo o que aprendemos, reforça seu poder interno e te convida a assumir essa nova versão de si mesmo. Prepare-se, porque agora é o momento de consolidar toda a transformação. Se você chegou até aqui, já percebeu que criar uma conexão profunda não é sobre truques, frases prontas ou tentar adivinhar o que uma mulher deseja. É sobre construir uma versão de si mesmo, que transmite algo que não pode ser ensinado em um único gesto. Consistência emocional, calma, autenticidade, propósito e presença. Cada um dos pilares que você viu até agora, o silêncio confiante, a autenticidade rara, o domínio das emoções, a comunicação madura, o mistério saudável, o autorrespeito, a vulnerabilidade forte, o ritmo lento, a presença masculina e a vida inspiradora, formam uma energia que poucas mulheres encontram ao longo da vida. E quando encontram, sentem. Sentem antes de perceber, sentem antes de admitir, sentem antes de tentar racionalizar qualquer coisa. Porque a conexão profunda não nasce da mente, nasce da experiência emocional que você proporciona. E o mais importante é entender que tudo isso começa dentro de você, não fora. Um homem que vive tentando impressionar, nunca impressiona. Um homem que vive tentando ser aceito nunca é visto como prioridade. Um homem que vive tentando ser perfeito se torna previsível e emocionalmente frágil. Mas o homem que se escolhe, que se respeita, que se observa, que se disciplina, que cresce, que se posiciona, que se mantém centrado, esse homem não precisa perseguir conexão. Ele atrai conexão. Ele inspira conexão. Ele se torna o tipo de presença que desperta admiração, paz e desejo ao mesmo tempo. E isso é raro, isso é poderoso, isso é inesquecível. Você talvez já tenha vivido momentos em que sentiu que estava perdendo alguém especial porque parecia que algo não se alinhava. Agora você sabe o que era esse algo. Energia. Porque conexão profunda não é lógica, é emocional. E emoção não responde à pressa, nem à carência, nem ao medo, nem ao exagero. Emoção responde à maturidade, responde à calma, responde à clareza, responde ao homem que sabe quem é e não precisa provar. E essa versão de si mesmo está ao seu alcance, não como um personagem, mas como uma construção diária, como um compromisso interno.
como uma escolha, a escolha de ser o homem que você nasceu para ser. Então a pergunta final é inevitável. Você vai continuar reproduzindo padrões que te afastam da vida que deseja, ou finalmente vai assumir o comando da sua energia masculina? Vai viver reagindo ao mundo ou vai construir o seu? Vai depender do interesse dela ou vai descobrir o valor que existe em você, independentemente de qualquer pessoa? Porque a conexão profunda que faz uma mulher se apaixonar não é sobre conquistá-la. É sobre se tornar tão alinhado, tão centrado, tão consciente, que ela naturalmente sente que existe algo raro ali, algo que vale a pena conhecer, explorar e construir. Agora, antes de encerrarmos, quero que você deixe aqui nos comentários a palavra-chave final que simboliza essa transformação, esse novo eixo, essa nova postura: profundidade. Comente essa palavra para reafirmar sua escolha de viver com intenção e de se tornar o tipo de homem que não apenas conquista, mas inspira. E se este vídeo falou com você de alguma forma, inscreva-se no canal. Compartilhe com outro homem que precisa ouvir isso e deixe seu like para que essa mensagem continue alcançando mais pessoas. A sua evolução começa agora e você não faz ideia do quão longe ela pode te levar.